a nossa live de hoje vai ser para comentar um pouco sobre a pesquisa que eu já havia dito para vocês no início, né, que foi feita uma pesquisa antes da elaboração do programa Aromaterapia para a Prosperidade, e essa pesquisa foi respondida. A princípio, a ideia era ter um hall de 60 pessoas, chegamos ao dobro disso, né? E foi interessante porque as pessoas começaram a responder e depois compartilharam, e nós compilamos essas respostas para poder fazer uma análise e dividir aqui com vocês algumas dessas impressões. Então, no título do nosso encontro de hoje havia uma pergunta, né? Você se considera plenamente próspero? Por que plenamente próspero? Então, só para a gente poder entender essas duas questões. Primeiro, vamos definir a questão da prosperidade. O que seria a prosperidade? Prosperidade é justamente um padrão de consciência. Então, essa é a questão da prosperidade. Agora, quando ela se torna plena, o que seria prosperidade plena? É quando este padrão de consciência atua de forma a equilibrar os nossos 4 níveis: físico, mental, emocional e espiritual. Né? Cada um desses 4 níveis corresponde a um dos elementos. Então, nós vamos ter o elemento físico, a terra, o elemento água, respondendo pelo nível emocional, o ar relacionado ao nível mental e fogo relacionado ao nível espiritual. Foi muito interessante que eu vou trazer aqui para vocês algumas respostas dessa pesquisa e o quanto essas respostas elas estão associadas. A gente consegue identificar a questão desses elementos, dos níveis, na forma como as pessoas trouxeram, expressaram, né, o seu pensamento, a sua crença, enfim. Depois dessa definição, é muito importante também deixar claro um outro preceito. Prosperar é uma lei natural. A prosperidade, ela faz parte da natureza. A gente encontra a prosperidade no reino vegetal, na natureza, em todos, né? Na fauna, na flora, em todos os cantos. Então, ela é uma lei natural. Como nós, seres humanos, estamos inseridos nesse contexto. Nós fazemos parte da natureza. É todo um biossistema interligado. Esta também é uma lei que se aplica a nós. Então, prosperar é um direito de todos. Todos são prósperos. A diferença é justamente quando um desses níveis, físico, mental, emocional ou espiritual, acaba entrando em desequilíbrio. Esse desequilíbrio pode trazer uma estagnação, e isso nos coloca fora desse fluxo de prosperidade que é natural, desse movimento de prosperar, que é algo que faz parte e está presente na natureza. A aromaterapia, quando isto acontece, né, esses bloqueios ou esses desequilíbrios, nós podemos recorrer a terapias que vão nos trazer a possibilidade de retomar esse equilíbrio. A aromaterapia é uma delas. Por que a aromaterapia é uma terapia que se apresenta, uma ferramenta que podemos utilizar para trabalhar com essa questão da prosperidade? Por 2 motivos importantíssimos. O primeiro, a aromaterapia provém da natureza. Todos os óleos essenciais são extraídos de fontes botânicas, ou de raízes, de troncos, flores, folhas, frutos, todos são extraídos da matéria-prima que vem da natureza. Além disso, este óleo essencial extraído da matéria aromática botânica, ele atua nos 4 níveis: físico, mental, emocional e espiritual. Portanto, se houver um desequilíbrio em qualquer um desses níveis, os óleos essenciais têm essa capacidade, e eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, de trabalhar essa regulação, este equilíbrio, para que, novamente inseridos no fluxo, possamos receber essa questão do desenvolver um estilo de vida cada vez mais próspero e receber essa abundância que é nossa por direito, que está presente na natureza e que, inclusive, está presente no universo. No nosso universo existe mais do que o suficiente para todo mundo.
A diferença é justamente como é que nós estamos acessando isso. À disposição, isto está. Como nós acessamos? É aí que nós temos, é aí que faz toda a diferença e a gente vai ver isso hoje também. Então, só para retomar um pouquinho dessa questão, porque a gente vai falar no geral dos 4 níveis, né? Como eu percebo, então tem essa questão da percepção, como eu percebo que há a prosperidade plena na minha vida. A prosperidade se manifesta no nível físico por meio da questão da saúde do corpo e da saúde, né, dos seus bens materiais e recursos financeiros. Então é uma saúde física do corpo e também é uma saúde financeira. Então o dinheiro, ele faz parte da prosperidade, sim, ele só não é o único, ele é um nível. No nível mental, estamos prosperando quando os nossos padrões de pensamento e crenças atuam a nosso favor, atraindo, criando, co-criando a realidade do qual nós estamos inseridos. Porque sim, nós co-criamos essa nossa realidade, nós somos atuantes, né? Não somos agente passivo, nós somos atuantes e a nossa atuação, ela é determinada por um padrão mental. O nosso nível mental responde justamente pelos pensamentos, crenças e criatividade. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da criatividade. Então, quando tudo isso se manifesta a nosso favor, estamos prosperando mentalmente. Emocionalmente, quando as nossas emoções, todas, alegria, tristeza, raiva, medo, elas também estão a nosso favor. E as pessoas pensam assim, nossa, mas como eu posso ter medo a meu favor? Como é que eu posso ter raiva a meu favor? Não é? Então a gente volta, dá um passinho para trás ali no nível mental. Há um certo condicionamento onde essas emoções foram classificadas como negativas. E na verdade, elas não são positivas ou negativas. A raiva, quando bem direcionada, ela é uma força impulsionadora. Ela leva você à ação, né? Então a questão não é exatamente o positivo, negativo, bom, ruim. A questão é qual é o direcionamento, para onde isto vai levar. Então, quando as nossas emoções atuam a nosso favor, e o que seria atuar a nosso favor? Elas nos ajudam a perceber as nossas reações, os nossos sentimentos, como eu me posiciono frente ao mundo, aonde nós estamos inseridos, ao nosso ambiente, às dificuldades, aos desafios, aos benefícios que são recebidos, né? Também vamos trazer um exemplo sobre essa questão. Nesse sentido, prosperamos emocionalmente e espiritualmente. A parte espiritual responde diretamente ligado com os ditames da nossa alma. Qual é o nosso desejo? A nossa alma está aqui para se expressar. O que nós estamos desenvolvendo, fazendo, falando, atuando, criando, está alinhado com o desejo da nossa alma? Então estamos prosperando espiritualmente, independente de qual seja a sua religião, porque aqui não é só uma questão de religião, mas é uma questão de religiosidade, não é? Então este alinhamento, ele traz essa prosperidade espiritual. Portanto, quando você cuida do seu corpo de uma forma saudável, dos seus bens, né, dos seus recursos financeiros, quando você usa os padrões de pensamento para todas essas questões, mais as suas emoções, e tudo isso está alinhado com o desejo da sua alma, aqui temos a manifestação da prosperidade na sua forma plena. E é justamente o nível espiritual que nos traz essa chama. Não é à toa que tem essa relação com o elemento fogo, né? É o que nos traz essa chama para se manter todo esse desenvolvimento constante. É aquilo que nos motiva, é aquilo que nos leva adiante. E aí, pensando em todas essas questões, então desenvolvemos um questionário e aplicamos para um grupo de pessoas. E a primeira, né, pergunta era que eles definissem o que era prosperidade no conceito de cada um. E a segunda pergunta, se a pessoa se considerava uma pessoa plenamente próspera. É interessante que, na verdade, plenamente próspero
nós não tivemos nenhuma resposta nesse sentido. As pessoas responderam que elas se consideram prósperas. Então eu vou separar aqui, se as pessoas estiverem acompanhando pelo YouTube ou Facebook, vai dar para ver o gráfico, se não tiver não tem problema nenhum, eu vou trazer os dados aqui para vocês e a gente vai conversando e depois vocês também podem acompanhar quando a live subir no canal, todos esses dados vão estar disponíveis. Mas nesse caso, para essa pergunta, né, quando nós perguntamos, você se considera plenamente próspero? Na verdade, 86% das pessoas disseram que se consideram prósperas, não plenamente prósperos, né? E 13,9%, né? Praticamente 14% disse que não se consideram prósperos. E é interessante justamente observar isso. Mesmo 86% das pessoas respondendo que se consideram prósperos, essa prosperidade ela não é plena. Então, é possível, é interessante isso. Por que eu digo interessante e também importante? Isso só mostra que há um trabalho a ser feito, há um trabalho a ser desenvolvido. Que bom, né? Nós estamos aqui justamente para isso, para poder trabalhar, para poder se desenvolver através dessa questão do autoconhecimento. Então, muitas vezes é um detalhe, é uma questão, é um nível que está precisando um pouquinho mais de atenção para que você possa chegar realmente nessa questão do desenvolvimento próspero, pleno, um estilo de vida realmente bastante abundante. E aí, em seguida, não é? Bom, então tinha a definição da prosperidade, se as pessoas se consideravam prósperas e por quê? Qual o motivo que fazia com que essas pessoas se considerassem prósperas? E aí eu separei aqui para vocês os 9 primeiros motivos. Olha só que interessante. O primeiro da lista foi a questão da saúde, né? A saúde é o item número 1. Então as pessoas dizem assim, eu sou próspero porque eu tenho saúde. Gente, corretíssimo isso, perfeito. Só que veja, a saúde, ela corresponde a um dos itens do nível físico, né? Ela nem responde pelo nível físico todo completo. Então está correto. Se você tem saúde, você é próspero. Próspero no nível físico, não é? É essa... A Dalvinha está escrevendo aqui pra gente, né? Queremos ser plenamente prósperos, não é, Dalva? Isso, né? Poder identificar qual é o nível em que... Ou às vezes não é um nível, é uma parte do nível, né? Qual é a área em que eu posso me desenvolver mais para ser totalmente próspero? Em segundo lugar, empatados, ficou o conhecimento e o equilíbrio emocional. Então veja só que interessante, né? Os 3 primeiros itens respondem pelo nível físico, mental e emocional. Físico, a saúde, mental, o conhecimento e o emocional, o equilíbrio emocional. Então, para algumas pessoas, elas são prósperas porque elas têm conhecimento. Outras se consideram prósperas porque têm equilíbrio emocional. Foram os 3 primeiros. Depois, em seguida, a espiritualidade. Então veja que a gente entrou no nível espiritual, fechou os 4 níveis, cada um numa posição diferente. Em quarto lugar, por que alguém ali que respondeu o questionário, né, disse que se considera próspero? Respondeu por causa dos bens materiais. Corretíssimo também. Ter bens materiais é prosperidade? É. Novamente, é só no nível físico. Ter o conhecimento é prosperidade? Sem dúvida alguma, né? Muita prosperidade. Conhecimento pode trazer muita prosperidade. No entanto, ele corresponde ao nível mental, em um nível, né? Logo em seguida, depois dos bens materiais, o próximo item foi estudos, né? Então, estudos e conhecimento, mas aqui eu fiz questão de deixar essa parte do estudo que as pessoas trouxeram, porque o conhecimento, nós podemos adquirir o conhecimento de diversas formas, né? Através da leitura de um livro. Hoje na internet a gente tem várias possibilidades de pesquisar, e tem vídeos, e tem artigos, e tem leitura. Agora, estudos, né? Aqui tem essa questão também de você ter acesso, né, a estudos, a uma universidade, ou um trabalho mais acadêmico, enfim. Também é prosperidade, mas novamente nós estamos associados com o nível mental, né?
Outras pessoas escreveram que se consideram prósperas porque elas têm na sua convivência diária com a família amor, paz e alegria. Olha que bacana, amor, paz e alegria. Esses 3 foram os itens que mais apareceram e, novamente, estão relacionados com o nosso nível emocional. Em 7º lugar, né, o 8º item, mas estava em 7º lugar porque o segundo foi empatado com 2 itens, foi colocado relacionamento íntimo com alguém. Então, essa pessoa se considera próspera porque ela tem um relacionamento saudável, íntimo com alguém. Novamente, nós estamos falando do nível emocional, não é? E o último, fechando o 9º item, recursos para se sustentar. Então, quando a gente percebe nesses nossos itens, cada um trouxe um motivo específico para se considerar próspero. Provavelmente porque nesse item, nessa área, nesse nível, a pessoa tem um padrão do qual ela considera, no mínimo, satisfatório, ou até além disso. Então, aí há essa questão da prosperidade. Porém, como a Dalva mesmo colocou aqui, né, nós estamos, um nível, né? E aí, como é que eu faço para ter essa prosperidade plena em todos os outros? E sabe uma coisa que é muito interessante? Eu acho que vocês já devem ter ouvido um ditado que diz assim: não se pode ter tudo, né? Também é uma crença, um padrão de pensamento. Já ouviram isso quando alguém fala assim: nossa, fulano ganhou na loteria, tá milionário, mas você viu só? Ficou doente. Aí alguém diz assim: mas também não dá para ter tudo, né? Você queria que ele tivesse dinheiro e ainda saúde? É interessante como parece que uma coisa tem que compensar a outra, né? Não dá para a pessoa ter tudo. Muito pelo contrário. Não só dá para ter tudo, como além de ser perfeitamente possível, é um direito. Então, quando a gente percebe que as pessoas foram fracionando, né, essa questão da prosperidade, saúde, conhecimento, equilíbrio emocional, espiritualidade, bens materiais, estudos, paz, amor e alegria, relacionamento íntimo com alguém e recursos para poder se sustentar, gente, os 9 itens perfeitos, todos eles são exemplos de prosperidade. Só que quem disse que eu tenho que ter só um? Muito pelo contrário, eu posso ter tudo isso, todos esses 9 e muito mais além disso. A Ingrid escreveu aqui pra gente: estamos aqui, estamos no caminho certo. Isso, Ingrid, né, para poder ter essa análise e identificar essas questões. Exatamente, Márcia. Olha lá, crenças limitantes enraizadas. Vira e mexe a gente escuta isso. Aí tem gente que fala assim: nossa, eu não vou me lembrar exatamente agora qual é o nome da pessoa, porque me ocorreu aqui um exemplo, mas disseram que, eu só li a reportagem, né, mas já era uma reportagem de terceiros, dizendo que a filha de um homem muito importante, influente, se não me engano era de um banco, colocou numa reportagem que o pai havia falecido de Covid, e com todo o dinheiro que eles têm, não foi possível salvá-lo. Então, a gente tem através da mídia, cria essa questão dessa balança, né? Quer dizer, não dá para você ter tudo, você tem muito dinheiro, mas não dá para ser feliz. Mas você quer ser feliz e quer ter dinheiro? Tá querendo demais. Você quer ser feliz, você quer ter dinheiro e ainda quer ter saúde? Olha lá, saúde física, né? O dinheiro é físico, ser feliz é emocional. E você quer tudo isso? Sim. E ainda quero estudar e quero adquirir mais conhecimento, quero paz, amor e alegria, quero um relacionamento saudável e íntimo com alguém e quero também desenvolver a espiritualidade. Qual o problema? Dalva, obrigado, eu não me lembrava, né? A Dalva escreveu aqui pra gente, que é do Banco Santander, não é? Então, como se uma coisa tivesse que compensar a outra. Estamos nessa pandemia e essa doença levou muitas pessoas e em nenhum momento, assim, o critério foi, né, uma questão de bens ou não bens, enfim. Então, é interessante como nós temos esses padrões e eles estão tão enraizados, como disse a Márcia, que a gente às vezes não percebe e acaba usando esse tipo de comentário, né? Como se quisesse compensar, tipo assim, fica feliz com isso, que já está de bom tamanho, porque você já tem esse. Vai querer o outro também? Eu gosto muito daquela pergunta que geralmente, né, às vezes a gente deveria fazer mais, quando vem alguém e nos diz assim, A ou B? A primeira pergunta, né, em vez de dar a resposta, eu tenho que escolher?
Não pode ser os dois? Porque olha que interessante, a vida nos impõe escolhas, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente sempre acredita que a nossa escolha é entre o A e o B. Na verdade, eu posso escolher o A, eu posso escolher o B e eu posso escolher o A e o B. Isto também é uma escolha. Obviamente, quando é possível. Mas eu quero dizer assim, às vezes você tem um emprego e você vai ter que trabalhar, você recebe 2 propostas. A minha nona era muito engraçada que ela dizia assim, que namorado e emprego só aparece quando você já tem, né? Se você tem, aí vem alguém com uma proposta mirabolante, fantástica, você está trabalhando, está feliz no seu emprego, aí vem uma outra proposta, você vai ter que escolher, porque não vai dar para você trabalhar nos 2 ao mesmo tempo. Mas nem sempre as nossas escolhas são pautadas em A e B. Eu posso muito bem ficar com o melhor dos 2 mundos, mas a gente foi criado nessa questão, nessa dicotomia, né? Ou é um ou é outro, ou é A ou é B. Não dá para você ter tudo. Em termos de prosperidade, dá sim. A gente pode ter tudo e mais um pouco. É direito. Isto é direito. E aí nós perguntamos para as pessoas, então lembra que tem 14% que não se consideram pessoas prósperas. Ok, tudo bem, é o momento de cada um. Não tem nada de errado com isso em termos de como cada um se vê. O que estaria entre aspas, errado, um conceito errado, é que a pessoa não é próspera. A natureza inteira, em si, ela é próspera. Fazemos parte dela, somos prósperos. Então, isto é uma lei. E aí, as pessoas responderam, por que você não se sente próspero? E aí, nós trouxemos aqui também alguns exemplos para poder conversar e discutir e analisar e refletir juntos. Uma das respostas que mais apareceram, a primeira, a pessoa disse o seguinte: pessoas que são prósperas não têm preocupações. Então, aqui a gente tem um erro grave no seguinte sentido. Primeiro, pensa que vida chata seria essa sem nenhuma preocupação, sem nada para resolver, sem nada para fazer? Primeiro, ia ser uma monotonia incrível. Segundo, pessoas prósperas têm preocupações, sim. Pessoas prósperas, elas lidam com essa preocupação de uma forma diferente. Então aqui assim, várias pessoas colocaram que pessoas prósperas não têm preocupações e outras completaram, né? Preocupações com dinheiro, preocupações financeiras, enfim, de novo na questão do nível físico. Na verdade, é muito interessante a gente observar que as preocupações, elas existem. E aqui a gente pode chamar de preocupação, problema, desafio, mas na verdade uma coisa que é muito interessante, nós precisamos disso. Por que nós precisamos disso? Então, vamos voltar lá na criatividade do nível mental. Lembra que nós comentamos? Você tem um problema. Esse problema ele foi gerado e criado em um nível. Para você encontrar a solução desse problema, você precisa estar no patamar acima. Quando você começa a pensar, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou ter condições de solucionar essa questão? Na hora que a sua mente começa a se desenvolver, a gente trabalha com a questão da criatividade, você sobe um patamar. Aí a solução aparece. Aí esse problema, ele deixa de ser um problema. Você pode enfrentar outro. Para quê? Para você subir de novo um patamar. E aí a gente tem o que nós chamamos de um processo de evolução. Trazendo um exemplo aqui bem simples. Dr. Christian Barnard, eu gosto muito desse exemplo, foi um médico, cirurgião, né, lá da África do Sul, foi o médico que fez um transplante de coração. Primeiro transplante de coração. Hoje, é bem capaz que você conheça uma pessoa que tenha feito um transplante de coração. É tão comum hoje em dia, mas eu queria que vocês pensassem o seguinte, vamos voltar lá, né, no momento, qual era o problema? As pessoas estão morrendo devido a condições cardíacas. E aí, o que a gente pode fazer? Bom, vamos usar tudo que se tem à mão. Usa remédio, usa as soluções. Nada resolveu o problema. O que ele fez? Opa, um patamar acima. Que patamar? Vamos trocar esse coração. Pega um coração de alguém, que o coração tá bom e o corpo não, e bota no corpo que esteja bom, mas o coração não. Pensem vocês, é a primeira vez que ele deve ter dado essa ideia e essa sugestão para alguém. Qual foi a reação? Será que todo mundo concordou de primeira? Nossa, que ideia legal, vamos trocar o coração de um por outro, né? Provavelmente ele enfrentou muitas resistências. Mas percebe como na época isso era algo assim, né? Como assim trocar um coração pelo outro? Hoje é algo perfeitamente normal. Esse problema foi solucionado. Então nós precisamos de problemas, de desafios e de preocupações, porque são estímulos para que a gente possa continuar no nosso desenvolvimento. E detalhe, nosso desenvolvimento é contínuo. Portanto,
os desafios serão contínuos. Não são os desafios que nos impedem de prosperar. Não são as preocupações, mas sim a forma como nós lidamos com essas preocupações. Uma outra resposta: pessoas prósperas, elas estão em paz consigo mesmo. Aliás, antes de eu passar para esse próximo, só para fechar, essa questão das pessoas que não têm preocupação, então, muitas vezes a gente precisa de criatividade para solucionar as nossas preocupações. Uma sugestão, porque tem várias, uma sugestão: o óleo essencial de grapefruit. Óleo essencial de grapefruit é o óleo da criatividade. Então ele vai nos ajudar a colocar essa nossa mente aqui em ação e pensar como é que eu vou resolver esse problema. Todo problema tem solução. A gente pode não enxergar. Não enxergou? Pede ajuda. Pede ajuda para alguém, usa o óleo essencial, pede ajuda para o óleo essencial, para a natureza e procura visualizar como é que a gente vai resolver essa questão. A partir do momento que você resolve isso, perfeito, não se tem mais problemas. E sempre é possível. Já dizia São Francisco, né? Comece fazendo o possível. Daqui a pouco, quando você perceber, você está fazendo o impossível. E é assim mesmo, porque a gente vai, né? Você vai subindo, você vai evoluindo, você vai galgando esse espaço. A próxima, a pessoa disse: pessoas prósperas, elas estão em paz com elas mesmas. Então veja, como a pergunta era: o que te impede de prosperar, né, para aqueles 14%? Tendo essa resposta, automaticamente o que a pessoa está nos dizendo? Que ela não está em paz consigo. E paz é uma sensação, paz é um momento, é um estado do qual nós nos colocamos. Nesse sentido, nossa, o óleo essencial, por exemplo, de mirra, existem vários, eles podem nos incutir uma profunda sensação de paz. E aqui vamos amarrar o segundo com o primeiro. Por que essas pessoas estão sempre em paz? Porque as preocupações existem. Ninguém está fora. Não existe ninguém que esteja aqui neste plano encarnado que não tenha preocupação. As preocupações, elas existem. Mas essa pessoa se mantém em paz porque ela sabe como lidar com as preocupações. Isto mesmo, Marina, que lindo. Se não tem solução, não é um problema. E isso é tão claro, não é? Eu acho que assim, as pessoas tinham que ter uma visão perante essa questão da prosperidade, o mesmo que os cientistas. Eles adoram resolver problemas, porque o problema, a questão, é aquilo que move. Opa, vamos procurar, vamos achar, até que encontra. E quantas vezes encontrar a resposta, na verdade, só é mais um outro problema para ser solucionado. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Eu acho que a gente tinha que ter essa mesma curiosidade, esse mesmo desejo de querer resolver, porque isso coloca toda a nossa criatividade, todo o nosso potencial em prática. Então, as pessoas que estão em paz com elas mesmas, elas aprenderam que essa paz é de dentro. Então, o que vem de fora não vai afetar a minha paz. Óleos essenciais, o exemplo do óleo essencial de mirra, são excelentes para nos manter em paz, apesar das adversidades. E é claro que uma pessoa em paz e calma e tranquila consegue raciocinar melhor, portanto, põe lá sua criatividade em ação para resolver o problema que aparece. Uma outra pessoa disse o seguinte: eu não me considero próspero porque eu tenho poucas atitudes. Aqui eu vou pedir licença para vocês para pegar um mascotinho. Esse aqui. Lembra desse mascotinho? Que é o nosso fogo? Quando a pessoa diz: eu não me considero próspero porque eu tenho poucas atitudes, na verdade não é que ela tem poucas atitudes, ela tem pouca motivação, ela tem pouco motivo para ação. Quando é que eu tomo uma atitude? Quando eu estou motivado para. Por que eu vou buscar a solução de alguma coisa? Porque alguma coisa me motiva para que isso aconteça. Motivação, nível espiritual, elemento fogo. O que essa pessoa está dizendo aqui? Que esse fogo está fraquinho, essa chama está branda, ela precisa de um sopro para ela poder se avivar novamente. Então, na verdade, quando a pessoa disse assim: eu tenho poucas atitudes, porque está pouco motivado. Com certeza, quando nós estamos motivados, aí nós tomamos atitudes, vamos em frente, decidimos, resolvemos, queremos colocar a coisa em ação. Por enquanto, você tem poucas atitudes. Vou amarrar com o próximo também, que aqui está dizendo assim: pessoas prósperas têm um grande potencial. Como eu não acredito no meu potencial, eu não me considero próspero. Uma outra resposta. Então, essa mesma questão, a pessoa tem poucas atitudes, ou ela não acredita no seu potencial? Poucas atitudes, está faltando aqui uma motivação, não acredita no seu potencial,
é uma questão de padrão de pensamento. Então, lembra, padrão de pensamento é o ar, nosso elemento ar. E a motivação é o fogo, é o espiritual. Olha lá o ar entrando em contato com o nosso fogo e avivando essa chama. Na verdade, essas pessoas ainda não encontraram algo que coloque o alinhamento entre aquilo que ela faz e aquilo que a alma dela deseja. Quando esse alinhamento acontece, essa motivação é natural e ela é perpétua e ela vai e transmite e leva você pela vida toda. Então aqui está faltando encontrar, né, o que é que realmente é o meu desejo de alma. Quando isso está alinhado, essa motivação vem e as atitudes são tomadas. Às vezes as pessoas também não tomam atitude porque é uma questão de zona de conforto. Tá bom aqui. Deixa eu ficar aqui sem prosperar, porque assim todo mundo me ajuda. Na hora que eu começar a prosperar, dado eu ficar sozinho e todo mundo me deixar, e aí, como é que fica isso? Então há uma questão de zona de conforto. E para isso, quem é que tira a gente da zona de conforto? Os desafios, os nossos problemas. Olha como essas preocupações são fundamentais. Nesse sentido, quando a pessoa diz que tem poucas atitudes, o que pode estar por trás disso? De repente, o medo de agir. Óleos essenciais atuam no nosso padrão, inclusive para nos dar coragem. Tomilho é o óleo essencial da coragem. Agora, se esse medo de tomar uma atitude está relacionado a um medo de se expor, porque de repente o que os outros vão pensar, né? Aí é um ego, aí é uma questão de ego. Aí é o óleo essencial de menta. Vem o óleo essencial de menta trabalhar o nosso ego e dizer assim, humildade é uma das ações que nos ajuda a entrar nessa questão do fluxo da prosperidade, porque você percebe que você faz parte. Você não é o mais importante, você não é o menos importante, você simplesmente faz parte. E para isso a gente precisa de uma questão de humildade. Então, se for ego, aí é uma questão do uso do óleo essencial de menta. E aí vem aquela a máxima, né? Se você fizer alguma coisa, você vai ser criticado. Isso é fato. Se você não fizer nada, você vai ser criticado. Justamente porque você não fez nada. Então, criticado por criticado, faça. Isso vai acontecer. E aí é interessante, quando essa crítica vem e isso causa em você algum desconforto, que desconforto? Raiva, tristeza, frustração. Olha lá, as nossas emoções dizendo que tem aí alguma coisinha que precisa ser trabalhada, curada, para que a gente possa ter equilíbrio emocional e aí atingir a prosperidade plena, inclusive no nível emocional. Então é muito importante essa identificação, isso vem para nos ajudar. Isso é usar as nossas emoções ao nosso favor. Vou pegar mais uma aqui, mais uma resposta, né? E a pessoa que disse, né? Eu para ser próspero tem que ter um grande potencial, como eu não acredito no meu potencial, eu não me considero próspero. Aqui a gente percebe essa questão da falta de autoconfiança. Né? Acreditar no seu potencial todos nós temos, isso é ponto, isso é fato. Todos nós viemos aqui com essa missão de servir. Portanto, em algum dom você vai ter para poder servir. Seja fazer uma pesquisa, fazer um bolo, conversar com alguém, desenhar. Alguma coisa você trouxe na sua bagagem que é justamente aquilo que quando você executa, que você coloca a serviço do outro, traz alegria para sua alma. Então, nesse sentido, todos nós temos potencial ilimitado. Um óleo essencial que nos ajuda a trabalhar a nossa autoconfiança é o óleo essencial de bergamota. Olha que bacana isso, que generosidade, né, dessa fruta. A gente pode simplesmente inalar. Como que eu faço? Você pode pegar o óleo essencial de bergamota, pingar uma gotinha e inalar, ou no seu colar, no seu colar aromático, ou você pode pingar no inalador pessoal e sentir esse aroma para poder despertar em você essa questão da autoconfiança. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim, mas Kátia, todo mundo consegue entender que se eu tiver uma dor e eu passar o óleo essencial no local da dor, a dor passa. É físico. Então, a atuação do óleo essencial no físico, ela é muito clara. E aí as pessoas perguntam, mas como é que o óleo essencial, por exemplo, pode atuar nessa questão da emoção, nessa questão do padrão mental? O nosso sistema olfativo, ele é ligado diretamente com o sistema límbico. O sistema límbico é onde no cérebro são armazenadas as nossas emoções. Então aquilo que você inala vai direto ali, para sua emoção, autoconfiança. Por isso que o óleo essencial também atua nesse nível.
E aqui eu queria trazer um exemplo para vocês. Na quinta-feira nós temos um grupo de estudos. E na quinta-feira, um grupo de estudos de aromaterapia, né, um LALEA. E nesse grupo de estudos, no último encontro, nós estudamos 11 casos. Foram estudos de casos sobre pessoas que fizeram uso do óleo essencial. E um particularmente me chamou a atenção, que eu achei assim incrível, né? Lembra que o óleo essencial atua nos 4 níveis. Então veja, você pode vir, né, a usar o óleo essencial por um ou outro. A sua porta de entrada, a sua porta de chegada pode ser uma determinada necessidade. Porém, ele vai atuar nos 4 níveis. Então vamos imaginar, de uma forma bem simples, que de repente uma pessoa tem uma dor lombar. Ok, então a gente pode passar um óleo essencial para essa pessoa passar na região lombar e a dor vai diminuir e até mesmo cessar. Então, nesse sentido, a pessoa fica feliz porque trabalhou a dor. Só a dor vai ser trabalhada? Não, porque você não é só físico. Você é um ser que engloba todos os níveis. Então, este tratamento indicado para dor também vai ter a sua atuação no emocional, no mental e no espiritual. Por exemplo, dependendo do óleo essencial nessa região lombar, é onde nós temos também os rins. Essa pessoa ela pode não sentir mais a dor lombar e automaticamente desenvolver mais ainda a sua autoconfiança. É físico e é emocional e é mental. E tudo isso é trabalhado juntos. Num dos estudos de caso que nós estávamos analisando, era uma jovem, uma campeã esportiva, e ela era muito hábil, era uma pessoa muito jovem, hábil, com muita capacidade, porém ela era frágil. E aí precisava desenvolver a questão da musculatura. Então ela fez um tratamento com uma equipe, né? E uma aromaterapeuta extremamente conceituada, Marguerite Maury, é considerada assim a pioneira na aromaterapia. E o que aconteceu? A musculatura dela acabou ganhando resistência, ela conseguiu vitalidade e isso melhorou os treinos dessa campeã esportiva. O motivo era físico. Porém, o que aconteceu com essa pessoa, com essa menina? Além de se trabalhar a parte física, também trabalhou a parte emocional, a parte mental. E num determinado momento, quando chegou no final do tratamento, ela tomou uma decisão, que ela não queria mais fazer aqueles treinos rigorosos e ela mudou completamente o estilo de vida dela e foi morar no sul da França, na região da Provence, porque ela disse que ela queria uma vida mais festiva e ensolarada. Olha só que interessante isso. Vai atuar em todos os nossos padrões. E de repente, isso coloca você frente a frente com você. E aí, o que eu quero da vida? Será que eu quero mesmo ser essa campeã esportiva? Será que eu quero mesmo essa vida de treinos? Quero. Ótimo, segue em frente. Não, eu não quero. Então o que é que você quer? Nossa, eu quero o contrário disso. Eu quero uma vida confortável, festiva e muito ensolarada. A pessoa se mudou para a região da Provence. Então veja, é um exemplo, né? Existem vários, do quanto os óleos essenciais podem atuar nos nossos 4 níveis. E eu vou trazer mais uma, que essa pessoa disse o seguinte: para ser próspero, eu preciso mudar alguns hábitos. Eu tenho dificuldades em mudar alguns hábitos. Portanto, não serei próspero. Essa aqui é muito parecida com a anterior que nós vimos, né? Mas o interessante é que quando a pessoa traz essa fala, o que chamou a atenção aqui? Ela já decretou, portanto, não serei próspero. Eu tenho que mudar os hábitos é difícil, portanto eu não serei próspero. Ok, ela está correta, está decretado. Ela decretou, não serei próspero. O requisito básico para que a prosperidade plena possa se manifestar na vida de cada um é a deliberação. Eu preciso deliberar, eu preciso querer, eu preciso desejar. A partir do momento que eu já decretei não serei, não está. Só que aqui é interessante, porque pode chegar um momento. Por que essa pessoa não muda de hábito? Ela até tem consciência. Olha lá, eu tenho consciência. Olha o padrão mental. Eu preciso mudar os meus hábitos. E por que ela não muda de hábito? O que é que está faltando novamente? Fogo, motivação. O motivo para a ação. Pode chegar um momento em que não mudar de hábitos cause muito mais dor do que comodismo para não mudar. E aí a pessoa será impelida a mudar os seus hábitos em função dessa questão da dor. Porque aí ir mudar vai ser muito mais, pode não ser nem prazeroso, mas vai ser muito mais vantajoso do que ela está no lugar que ela está. E aí ela tem essa oportunidade de entrar nessa questão do fluxo da prosperidade. Aqui é muito importante, né,
lógico, numa mentoria, num processo mais individual, identificar qual é essa dificuldade. A partir do momento que você identifica qual é essa dificuldade, em qual dos níveis ela está, você consegue acessar a sua motivação para seguir em frente. E o último, teve uma pessoa que disse o seguinte: eu não me considero próspero porque eu não sei muito bem como ter prosperidade. Olha que bacana. O que essa pessoa está dizendo? Não é nem que ela não tem motivação, mas eu não compreendo o que é prosperidade. Isso não está claro para mim. Se eu não definir o que é prosperidade, como é que eu vou saber se eu sou próspero ou não? Então essa pessoa não considera próspera porque ela diz, eu não sei muito bem como é que é ter, né? Quer dizer, ela tem prosperidade. Na verdade, ela não tem, ela é próspera. Mas é interessante isso, porque quando ela diz assim, eu não sei muito bem como ter prosperidade, ter é um nível físico. Só pela fala dela a gente já consegue identificar. Ela está focando em um único nível. E mesmo focando em um único nível, ela ainda tem dúvidas em relação a esse nível. Eu não sei como ter prosperidade. Aqui, o nosso óleo essencial de menta, alecrim, eucalipto, esses óleos essenciais trazem clareza mental. Então, por isso que a gente já começou o nosso encontro de hoje definindo, né, o que é prosperidade. É um padrão de consciência. A consciência que atua também nos nossos pensamentos. Então, a prosperidade é um padrão de consciência. E o que é a prosperidade plena? Essa consciência manifesta nos 4 níveis. Aí nós atingimos a questão da prosperidade plena. Então, para essa pessoa tá fácil. É só a gente poder trabalhar a questão dos conceitos. Quais são esses conceitos, quais são esses níveis e, com a ajuda dos óleos essenciais, para poder clarear essa questão mental, essa pessoa poder trabalhar e se desenvolver com a questão da prosperidade plena. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. A gente vai continuar conversando um pouquinho mais sobre alguns dados dessa pesquisa, mas fica aqui essa pergunta, né? E você, né? Você se considera plenamente próspero? Para o nosso próximo encontro, uma das perguntas da pesquisa foi assim: mencione e cite alguém que você considera próspero. E foi muito interessante porque nós recebemos assim um range enorme de pessoas que são vistas como sendo pessoas prósperas. Então aqui, como a gente sempre deixa um exercício, alguma coisa para vocês poderem pensar, fazer ou colocar em prática, eu vou pedir para que vocês pensem em pessoas, né, que vocês consideram prósperas. E depois, na quinta-feira, quando vocês entrarem no chat, já podem ir colocando quem é que vocês consideram próspero, o nome das pessoas. E a gente vai fazer essa comparação com a pesquisa e também continuar trabalhando um pouco mais. É interessante quando a gente olha para essas respostas das pessoas que não se consideram prósperas, porque elas podem trazer para nós também uma questão de identificação. E aí é uma oportunidade, uma chance que você tem de identificar um padrão de pensamento seu. Será que eu comungo dessa ideia também? Será que isso já me passou pela cabeça? Será que eu acho que para ser próspero tem que ser gente que não se preocupa, que não tem preocupação, principalmente preocupação financeira? Alguém que não tem preocupação financeira é uma pessoa próspera? Então aí a gente começa a trabalhar esses conceitos. E aí, na quinta-feira, então, a gente vai continuar conversando um pouco mais sobre os dados que essas pesquisas nos trouxeram e quais os óleos essenciais que a gente pode usar para poder trabalhar e desenvolver cada um desses níveis, né? E aí, atingir a nossa prosperidade plena. Eu quero aproveitar, deixar aqui a nossa pergunta para vocês, né? A nossa lição de casa. Você se considera plenamente próspero? Quem, para você, é um modelo de pessoa que você considera próspera? Quem você diria assim? Fulano? Ah, fulano, ele é próspero. Ciclana? Ciclana é muito próspera. É a minha inspiração. Quem é a sua inspiração? Um beijo enorme no coração e a gente continua juntos, prosperando, sempre.